Ok, é muito bom tê-lo aqui. Mais uma vez, duas boas-vindas para aqueles que conectaram por agora também. Que você seja bem-vindo e que Deus possa continuar abençoando a sua vida sempre. Eu quero compartilhar com você hoje o texto de 1 João, capítulo 2. E o título do sermão é Não Ameis o Mundo. Muitas vezes nós temos uma concepção do que realmente é amar o mundo. Quem sabe apenas pecados abertos, como nós muitas vezes o conhecemos, mas também nós iremos ver o que João está querendo dizer com o mundo. E não só isso, o nosso andar, a nossa caminhada, que todo o capítulo 2 vem nos trazendo através das palavras de João, que foram inspiradas pelo Espírito Santo, que é a própria palavra de Deus. E nós temos estudado isso na lição da Escola Sabatina, exatamente como interpretar a palavra de Deus. E nessa noite eu quero te convidar, então, para juntos estudarmos o capítulo 2 de 1 João. Vamos lá, então? Abra sua Bíblia aí e nós iremos começar a partir do verso 1, para que possamos lançar base para os versos 15 ao 17, que é exatamente o título do sermão, que seria Não Ameis o Mundo. Vamos lá, então? Achou aí? Vamos para a leitura, então. Aqui diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. E é interessante que o João ele já dá uma dica do que ele vai estar abordando dentro das suas palavras no capítulo 2. Ele aqui já nos dá uma, quem sabe, indireta, e para o povo daquela época também, e ele diz assim, olha, Jesus morreu, a sua propiciação, a sua intercessão, o seu ministério não é apenas para você, filho, é para todas as pessoas do mundo. O ministério de Cristo Jesus não é exclusivo seu, para perdão unicamente dos seus pecados, mas para perdão dos pecados de todas as pessoas, de todo o mundo. Isso é o que João está querendo dizer. E muitas vezes nós somos tentados a acharmos que nós somos os únicos que temos o direito e, quem sabe, merecemos a obra de Cristo Jesus nas nossas vidas. A salvação, o perdão, a santificação, a mudança. E nós esquecemos que Jesus não morreu apenas por mim, mas ele morreu por todos nós. Ele não morreu apenas por você, mas ele morreu, além de ser por todos nós, por todo o mundo. Essa é a mensagem que João começa a dar também aqui a partir do verso 2. E o verso 3 diz assim: Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Como que nós então somos conhecidos? Se nós guardamos os seus mandamentos. E ele diz, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então nós somos salvos com um propósito, de estarmos fazendo o quê? A vontade de Cristo, guardando os seus mandamentos, não apenas de forma específica como os 10 mandamentos, mas, enfim, os preceitos e o que a Bíblia estará nos trazendo agora como um novo processo de vida. É a ética do Evangelho. O Evangelho não está só no Novo Testamento, mas ele inicia desde Gênesis até o final da história da Bíblia e vai também, vamos dizer assim, até o final da história desse mundo. Então, aqui o que ele está dizendo, precisamos também, além de ser salvos, darmos, vamos dizer assim, provas do que realmente o Senhor está fazendo na nossa vida. Então, João continua, o verso 4 fala, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, nisto sabemos que estamos nele. Então, João está dizendo, a palavra que vocês aprenderam, o que nós ensinamos a vocês, vocês precisam viver exatamente essa palavra. E aqui, muitas vezes nós olhamos pela questão de mandamentos apenas como os preceitos que nós encontramos na Bíblia e muitas vezes esquecemos o Sermão do Monte, muitas vezes esquecemos, quem sabe, o próprio fruto do Espírito e tantas outras coisas que o Senhor vem nos trazendo. Nós sabemos que as tradições daquela época haviam tirado o sentido dos mandamentos de Deus. E quando Jesus vem, ele diz que ele veio para tornar pleno, exatamente completar de uma forma muito especial o entendimento dos mandamentos e dos preceitos a quais nós encontramos na palavra de Deus. E o verso
6 diz, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Você entende? Aqui ele fala sobre a questão de guardar os mandamentos, mas andar como Cristo andou. E Cristo não era uma pessoa, vamos dizer assim, que tinha alguns compartimentos na sua vida, como muitas vezes eu e você podemos ter. Nós muitas vezes fazemos compartimentos da nossa vida. Ou seja, aqui é como eu sou em casa, como eu sou na minha família, como eu sou na igreja e como eu sou no meu trabalho. Não, Jesus vivia isso de uma forma completa. Ele não apenas guardava os mandamentos, mas ele ensinava a forma correta de como fazer isso. E Jesus não só ensinava, como ele fazia e vivia isso. E muitas vezes nós esquecemos que, quem sabe, temos apenas a parte técnica da palavra, a letra, mas muitas vezes, como nós mesmo podemos ler na palavra de Deus, apenas a letra é morta, se não existe a atuação do Espírito Santo na nossa vida. O capítulo vai continuar e o verso 7 diz, amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste, ou seja, o que vocês escutaram através do ensinamento da nossa parte e através do que nós mostramos para vocês dentro da palavra de Deus, é exatamente o mandamento que já existia. E ele vai começar a fazer um jogo de palavras, mandamento antigo, mandamento novo, e agora o verso 8 diz, todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Interessante, né? Isso aqui é muito bonito do verso 8, porque aqui João está dizendo o que realmente está acontecendo. Ele diz, o que vocês sabem não é mandamento novo, mas eu vou dar um mandamento novo. É interessante que muitas pessoas enxergam os mandamentos quando são entregues exatamente ali para o povo de Deus, quando eles saem do Egito, como um mandamento novo, mas esses mandamentos já existiam. Mas na concepção dele, era exatamente Deus fazendo com que aqueles mandamentos tivessem sentidos novamente e que eles pudessem entender o real significado do que o mandamento em si significava e queria dizer. Agora, quando João diz isso, é mais ou menos o mesmo processo. Ele diz, o mandamento já existe, ok? Mas o que eu quero que vocês entendam é exatamente que, por causa, muitas vezes, dos homens, esse mandamento sempre precisa ter exatamente a interpretação não nova, mas a interpretação correta, conforme a vontade de Deus. Ele diz, as trevas vão se dissipando. Isso acontece comigo, isso já aconteceu e acontece comigo, isso já aconteceu e acontece com você. Ou seja, as trevas vão se dissipando através do contato que nós temos com a palavra de Deus e o que o Espírito Santo começa a fazer na nossa vida a cada dia e a cada momento. É exatamente o que João está querendo dizer. A nossa vida é um processo. A nossa vida não é que agora nós aceitamos a Cristo e as coisas serão em um estalar de dedos, será um passe de mágica todas as coisas. O que João realmente está querendo dizer para a gente é que a transformação, assim como a revelação, ela é o quê? Progressiva. A cada dia nós entendemos mais quem é Cristo Jesus, mais da sua palavra e a transformação vai acontecendo. E agora as trevas vão se dissipando, elas vão acabando e a verdadeira luz começa a brilhar. Que é exatamente o que o Senhor quer que exista na minha e na sua vida. João diz, é isso que precisa acontecer. Mas, infelizmente, isso não era o que estava acontecendo. E João continua o seu discurso e ele fala assim, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está onde? Nas trevas. Aquele que diz que ama Jesus, aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, ele está onde? Nas trevas. Você vê que a questão dos mandamentos não é apenas o que nós fazemos, muitas vezes é o que nós pensamos e muitas vezes é o que nós deixamos de fazer. Isso é pecado. E aqui exatamente o que João está dizendo é, querido amigo, você diz que ama Cristo, você diz que guarda os seus mandamentos, você diz que está na luz, mas você não consegue amar o seu próximo. E Jesus, ele amou não apenas os que estavam próximos, os seus familiares, mas até mesmo aqueles que cuspiram em seu rosto, bateram em seu rosto, o chicotearam e fizeram tantas outras coisas com o próprio Cristo Jesus. Até mesmo com o seu próprio traidor. Jesus amou essas pessoas. Ou seja, é o que nós voltamos lá para o verso 2. Jesus não morreu apenas para os meus e os seus pecados, mas para o pecado de toda a humanidade.
E nós precisamos entender isso a cada dia. E ele diz assim: aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum quê? Tropeço. E nós voltamos aos mandamentos, que ali diz, que são resumidos: amar a Deus e amar ao próximo. Se você diz que ama a Deus e não consegue amar o seu próximo, o que João está dizendo é que eu, se não consigo fazer isso, e nem você, nós somos o quê? Mentirosos. E não estamos vivendo a questão do Evangelho. Guarde bem esses preceitos essas palavras a qual João vem dizendo aqui. E a linha de raciocínio, porque quando chegarmos ao verso 15 em diante, vai fazer sentido o que João está querendo dizer. Ok? E ele faz assim, ele diz assim: aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E é por isso que é tão importante nós entendermos exatamente o que significa amar a Deus e amar as pessoas. Não tem como eu dizer que amo a Deus e logo depois eu não consigo amar as pessoas. É o que João está dizendo. E ele fala: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, ou seja, do nome de Cristo. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Conheceis aquele que existe desde o princípio. O próprio João introduz o seu capítulo 1 do Evangelho de João com essas palavras, que Jesus estava no princípio, demonstrando a divindade de Deus. E aqui ele continua dizendo: jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. E será que realmente é isso que os jovens, e eu me coloco como jovem ainda, será que é isso que nós temos feito? Vencido o maligno. E ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Ele volta a dizer isso de novo para os jovens: e tendes vencido o maligno. Na verdade, não só para os jovens, mas para todos, quem sabe, as idades de cristãos que nós temos hoje. Nós precisamos vencer o maligno. Queridos amigos, e aí então nós chegamos no verso 15 ao verso 17, que é famoso pela frase que se inicia no verso 15, que diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está o quê? Nele. Ou seja, se eu amo exatamente o sistema do mundo, e a palavra mundo aqui está querendo dizer exatamente isso, as pessoas que constitui um mundo cujos valores, crenças, costumes são distintos e rebeldes quanto à vontade de Deus. E você às vezes pode olhar: tá vendo aí? Quem sabe agora nós podemos colocar numa caixinha e apenas dizer ir nas festas, ouvir músicas do mundo, assistir coisas que não prestam e tantas outras coisas nós podemos começar a falar. Mas aqui, queridos amigos, João está colocando o sistema do mundo, até mesmo a nossa questão de não conseguir amar ou perdoar as pessoas como Cristo amou. O sistema do mundo não ama as pessoas. O sistema do mundo não consegue perdoar ou entender o perdão que o Senhor oferece. E é exatamente o que João está dizendo nesse momento. Muitas vezes você vai ouvir a frase, eu muitas vezes ouvi essa frase, não vou dizer de quem, mas eu ouvi: eu perdoo você, mas nunca mais passe na minha frente. Você já ouviu essa frase? Esse não é o perdão a qual o Senhor oferece, mas esse é o perdão que o mundo ensina. O mundo não consegue entender o perdão de Cristo Jesus, de perdoar e continuar amando as pessoas que o maltrataram e as pessoas que realmente fizeram mal a ele. O sistema do mundo não é apenas as coisas que nós imaginamos que são abertas, como adultério, como ir às festas, como ouvir ou ver coisas que não prestam e tantas outras coisas que nós imaginamos, mas é exatamente não conseguir amar as pessoas como Cristo amou e como Cristo ama. Perdoar as pessoas como Cristo perdoou e como ele continua a perdoar e vai continuar. Você entende? É exatamente o que o texto está querendo dizer. Não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Ou seja, tudo aquilo que é contra a vontade de Deus e que é rebelde à vontade de Deus. É um ato de rebeldia contra Deus. E às vezes você pode achar: mas pastor, eu não faço nada disso. Mas o simples fato de você não deixar o fruto do Espírito ou o próprio Espírito Santo formar o caráter de Cristo Jesus
no seu caráter, na sua vida, em sua pessoa, é exatamente, quem sabe, um ato de rebeldia contra o próprio Deus. E a gente às vezes não pensa nisso. Você precisa viver a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, de acordo com os preceitos que nós encontramos na palavra e não de acordo com a sua vontade. Tem que ser de acordo com a palavra de Deus. E tampouco eu sou o juiz de qualquer outra pessoa, porque é o próprio Espírito que nos mostra o que nós devemos moldar e ser transformados. Muitas vezes nós ficamos esperando o pastor ou algum líder dizer para a gente o que é certo e o que é errado, mas muitas vezes nós já temos a resposta e nós ficamos procurando mais respostas com a esperança de, quem sabe, ouvir algo que está mais próximo à nossa mentalidade, à nossa ideia, e não o que está próximo com a palavra de Deus. Esse sou eu, e esse é você. Mas quando nós chegamos à palavra de Deus, muitas vezes, quando o Espírito fala ao nosso coração, nós não precisamos esperar ninguém dizer que nós estamos errados, porque o Espírito Santo já está falando isso para você. É claro que há muitas coisas que nós fazemos que nós não sabíamos e muitas vezes não sabemos que é errado. Mas quando isso chega ao meu e ao seu conhecimento, nós precisamos levar isso em consideração. Hoje, infelizmente, o que acontece dentro de várias irmandades, da nossa irmandade, é exatamente o seguinte pensamento: quem é essa pessoa para dizer se eu estou certo ou errado? E aí vem a questão de que realmente nós encontramos em Gênesis entre Caim e Abel. Acaso sou eu guarda do meu irmão? Nós não devemos julgar o nosso irmão, mas nós devemos guardá-lo, muitas vezes aconselhá-lo com amor, com carinho, para que realmente ele possa entender o que ele está fazendo está errado. Agora, a pessoa que recebe exatamente isso precisa entender, não só precisa ter exatamente uma boa fé de quem diz, mas de quem recebe também. Porque às vezes você está fazendo algo e já sabe que é errado e continua fazendo. Entende? Queridos, e o verso 16 diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede da onde? Do mundo. Procede do mundo. E aqui nós continuamos exatamente a grande questão da concupiscência. É um intenso desejo por alguma coisa em particular. Então, ou seja, eu tenho um grande desejo por algo. Às vezes não precisa ser uma coisa e um pecado aberto, mas eu tenho um grande desejo de trabalhar cada dia mais para ter uma vida cada dia melhor, para ter cada vez mais dinheiro. Não, isso não é errado. Mas se isso é apenas o desejo que você tem como algo particular e você, infelizmente, apenas vive para isso, infelizmente está errado. E aqui ele vai falar dessa concupiscência, o desejo excessivo ou autoindulgente, que é exatamente de deslocar afetos que seriam apenas para quem? Para Deus. Isso pode acontecer em qualquer área da nossa vida. Se eu começo a deslocar esse objeto, esse afeto para algum objeto, ou até mesmo para o próprio mandamento de Deus, e eu começo a ter um relacionamento com os mandamentos de Deus de uma forma errada, como os próprios fariseus tinham, eu já estou, então, infelizmente, errando. Se eu acho que a palavra de Deus, não me entenda mal agora, os mandamentos em si, muitas vezes eles têm que ser levados aqui a ferro e fogo, e não é levado em consideração a pessoa a qual está sofrendo, infelizmente eu não estou deixando de ser, quem sabe, tão aparente ou tão igual quanto os próprios fariseus. Nós precisamos entender que os mandamentos e os preceitos de Deus precisam ser olhados pela ótica de Deus, não pela minha ótica, nem pela sua ótica, mas pela vontade, pela ótica de Deus. Queridos amigos, o texto continua e ele fala da concupiscência. Ele fala da questão da carne, é exatamente a sede de pecado, da rebelião contra Deus. E isso nós não podemos apenas fechar numa caixinha e dizer o que realmente é isso. Como ouvir algo, como fazer algo, como assistir algo, como dizer algo, mas muitas vezes é como não viver o que nós sabemos que devemos viver. E infelizmente essa é a sede do pecado. Mas João diz, queridos, vocês agora são novas criaturas. E vocês precisam entender que as trevas estão se dissipando. Vocês precisam entender que as trevas precisam se dissipar e a verdadeira luz precisa brilhar. Não a sua, mas de Cristo Jesus. E aí então nós vemos exatamente que todos esses pensamentos, todo esse sistema
não procede de Deus, mas procede do mundo. Não só as coisas abertas que nós sabemos que são erradas, mas os frutos do Espírito, como amar ao próximo, como o amor, a paciência e tantas outras coisas que nós encontramos. Isso também precisa ser algo que precisa ser aplicado na minha e na sua vida. O verso 17, então, ele diz assim: ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece o quê? Eternamente. O mundo vai passar, e esse agora é exatamente o conselho de João. Para que você vai amar ao mundo? Para que você vai amar o seu eu? E o seu eu faz parte do sistema desse mundo, porque você foi criado em todo esse sistema. A cultura a qual você conheceu faz parte desse sistema. E agora o Senhor quer colocar uma nova forma de pensamento exatamente no seu entendimento. Mas muitas vezes você não quer que isso aconteça. Você só quer aceitar a palavra e você diz, não, mas eu já guardo os mandamentos, eu não estou adulterando, eu não estou matando, eu não estou roubando, eu guardo o sábado. Então, logo, eu estou fazendo a vontade de Deus e não amo o mundo. Mas muitas vezes você é um cristão dentro da igreja, mas fora da igreja você é uma outra pessoa. Dentro da igreja você ama, abraça a todos, mas fora da igreja muitas vezes você é o contrário disso. Muitas vezes nós somos uma pessoa dentro da igreja, saímos e depois nós estamos falando mal de outras pessoas. Nós devemos lutar exatamente contra esse sistema que está em nossas vidas. Não são apenas as coisas materiais que nós podemos palpar que são pecados, mas muitas vezes o que está na nossa mente, no nosso coração, e a gente precisa eliminar e erradicar isso da nossa vida. É o que João está querendo dizer. E ele diz, queridos, esse mundo vai passar. E ele fala bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para todo sempre. Ele fala também da soberba, no final do verso 16. E essa soberba é o conceito vanglorioso, egocêntrico da superioridade própria, especialmente todas as, vamos dizer assim, realizações que são exatamente suas. E agora, para mim, não existe realizações minhas. Todas as realizações, eu digo na minha vida espiritual e até mesmo na minha vida financeira ou material, elas são obras de Deus. Nós encontramos na Bíblia que tanto querer como efetuar vem da parte de Deus. Quem sou eu para achar que de alguma forma eu entendo ou sei ou me vangloriar pelo conhecimento que talvez eu e você possamos ter da palavra de Deus? Não temos nada. Foi o Senhor que nos deu, foi o Espírito Santo que nos revelou. Sabe, querido amigo, aqui existe um grande problema. A soberba também é algo que nós devemos lutar e ela está no sistema desse mundo. E ele diz, a soberba da vida não vem de Deus. E a vida, exatamente o que ele está dizendo aqui, são os meios financeiros a qual agora nós nos mantemos e vivemos. Às vezes pode ser a soberba financeira, como a soberba espiritual. E aqui João diz, isso não procede de Deus, mas procede do mundo. Você entende? Se muitas vezes nós somos soberbos, eu não digo como se eu e você não fôssemos, porque se nós não cuidarmos, todos nós temos essa questão da soberba em nossa vida. Mas se nós somos criados nesse mundo e o sistema desse mundo existe, tudo isso que nós estamos lendo aqui, do verso 15 ao 17, não só do 15 ao 17, mas desde o verso 1 que nós estamos lendo, nós precisamos lutar contra isso. E aí então é o que o verso 17 diz. As coisas desse mundo passam, vai passar. E esse passar aqui é desaparecer, vai deixar de existir, vai ser destruído, bem como as coisas materiais, como todo o sistema que está aqui. E agora um novo sistema da justiça, do amor, da misericórdia de Deus, e vão existir para todos sempre e eternamente. Amém por isso? É o que João está dizendo, isso vai passar. Como a sua concupiscência, como a soberba. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, irá permanecer como? Eternamente. E a transformação acontece agora, no presente. Não é apenas no futuro. No futuro seremos transformados exatamente, completamente, no abrir e fechar de olhos, no piscar de olhos, milésimos de segundos. Mas essa transformação precisa acontecer agora. O nosso problema é que nós olhamos apenas para o futuro e esquecemos de viver o presente agora.
amar a Deus, amar ao próximo, estender o perdão, ter o fruto do Espírito, amar as pessoas, ser bondosos, pacientes, educados. Muitas vezes você diz, mas eu fui educado assim, eu sou assim. Não me importa a forma que você foi educado. O que importa é a transformação que o Evangelho deve fazer na sua vida. Isso é o que importa. Eu sei, provavelmente você também sabe, o que eu e você temos que lutar a cada dia para exatamente dominar o nosso eu. E essa luta, é claro, não venceremos por nós mesmos, nós precisamos de forma compulsória da ajuda do Espírito Santo para vencermos tudo isso. Oração, clamar a Deus a cada dia, em todo momento, para que o Senhor nos dê essa vitória. As coisas desse mundo vão passar. O que nós não devemos exatamente deixar acontecer é, eu sou pecador, não vou conseguir vencer todas as coisas. De fato, você nunca conseguirá sem a ajuda do Espírito Santo. Mas com a ajuda de Deus, a própria palavra de Deus diz que todas as coisas são o quê? Possíveis. Não quer dizer que você nunca mais irá pecar, mas os pecados que você precisa vencer até o final da sua história e logo até a volta de Cristo Jesus, eles precisam ser vencidos. A cada dia, a cada momento. Porque as trevas vão se dissipando, vão se desaparecendo. E a verdadeira luz, então, vai brilhando. O que o mundo hoje quer ver na minha vida e na sua vida é essa luz brilhar. Não é apenas de conceito, não é apenas a teoria, mas é colocar isso em prática. Nosso maior problema hoje, quem sabe, é a autoindulgência, que busca desculpar os próprios erros, aceitar os seus erros facilmente e de forma condescendente. Esse é o nosso grande problema. Nós precisamos lutar contra tudo isso, é o que João está fazendo o apelo. Lutem, vençam pelo sangue de Cristo Jesus, porque ele diz, os nossos pecados, a nossa vida é transformada por causa do seu nome, ou seja, do nome de Cristo Jesus. Não há espaço para minha soberba. O que eu sou, o que você é, o que vencemos não é por nós, mas é por Deus, é por Cristo Jesus. É o que João está querendo dizer. Meu apelo para você hoje é, deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe Ele transformar o seu caráter. Deixe Ele exatamente fazer a grande mudança, porque nós somos chamados, nós somos transformados, nós somos salvos para termos uma vida diferente, é a nova criatura. Assim como Jesus demonstra em cada um dos seus milagres que Ele já está tomando de volta a posse desse mundo, Ele está mostrando também na sua vinda que Ele está recriando a humanidade, Ele está recriando a imagem dele nos seus discípulos e Ele espera que essa recriação de imagem na minha pessoa e na sua pessoa, ela possa ser plena e completa. E nós iremos ver que 3 anos e meio os discípulos achavam que já estavam transformados, mas quando Jesus morre, eles viram que quem sabe, nem mesmo tinha começado a grande obra de transformação. Deixe Deus te converter, não apenas te convencer, mas que Ele possa converter as suas ações, converter a sua vida, para que realmente seja uma mudança de direção. É uma mudança de direção. Você está indo aqui e precisa voltar para o outro lado. É o que João está dizendo. Não ameis o mundo, nem as coisas desse mundo. Porque nada desse mundo procede de Deus. Precisamos amar as coisas de Deus. Porque nós já somos cidadãos do reino celestial. E agora nós precisamos viver como tais. Não continuar vivendo como cidadãos desse mundo. E aí você chega na igreja, agora eu sou um cidadão do reino dos céus. Eu saio da igreja, vou para o trabalho, ou estou na rua, agora eu sou um cidadão do mundo. Não é bem assim que acontece. Nós precisamos ter o green card do céu. Se você vai para um outro país, você começa a viver de acordo com as normas e leis daquele país, não com as normas e leis do seu país. Você faz parte do país de Cristo Jesus agora, do reino dele. Você não pode continuar vivendo como um cidadão do reino das trevas, como um cidadão do reino de Satanás. Mas agora você é um cidadão do reino dos céus. E aí, como você vai viver? Vai continuar vivendo essa vida medíocre de cristão, a qual, quem sabe, eu e você possamos estar levando? Ou nós realmente vamos começar a viver uma vida do verdadeiro e essencial cristianismo puro e simples, como ele nos mostra?
Precisamos deixar o Espírito Santo moldar a nossa vida a cada dia. Você está disposto a isso? Que o Senhor te transforme. Querido amigo, que Deus te abençoe cada vez mais e que a paz de Cristo Jesus possa estar sempre em sua vida. Esse é meu desejo, não só meu, mas da própria palavra de Deus e logo do próprio Deus. Eu queria então orar com você, mas não esqueça, deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe Ele transformar a sua vida. Deixe Ele transformar o seu caráter. E eu tenho certeza que a cada dia a sua vida será melhor ainda. Vamos orar então? Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos concede a cada dia. Nós te louvamos porque a sua palavra é viva e ela é poderosa para nos transformar, ela é poderosa para nos dar um novo sentido de vida. Nós pedimos nessa noite que o nosso eu ele seja totalmente subjugado pelo seu eu, pela sua palavra, pela sua vontade, para que assim possamos viver de acordo unicamente com a sua vontade, não com a forma que nós enxergamos o mundo, não com a forma que nós enxergamos o cristianismo, mas nós precisamos viver com a forma a qual realmente é o cristianismo, que esse seja o único cristianismo que todos nós possamos enxergar. Ajude-nos, nos livre de nós mesmos. Nós somos os nossos piores inimigos. Por isso, nessa noite, te pedimos uma porção especial do Teu Santo Espírito para nos convencer e nos converter de todos os erros dos quais nós temos praticado. Nos ajude, por favor, e nos dê uma boa noite. Esse é o nosso pedido, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a paz de Cristo Jesus possa estar contigo e que a cada dia possamos viver a vontade de Deus e não a nossa vontade.